Como é que é, malta? Daqui é o vosso Babaca, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou explicar e mostrar, passo a passo, como é que eu adiciono o meu MetaHuman ao meu jogo. Eu tentei procurar vários vídeos no YouTube, tutoriais e explicar ao certo este processo, mas não encontrei nada de especial. Então decidi investigar por conta própria, através do ChatGPT, Google e outras ferramentas, e acabei por chegar a este processo que vou-vos mostrar hoje. Pronto, antes de começar todo o processo, eu fiz aqui algumas alterações base que dá para fazer ao nosso MetaHuman em relação ao corpo. Tentei ajustar um bocado a escala da cabeça, pus o tipo de corpo como mediano, nem muito magro nem muito gordo, e defini aqui a altura como baixa. Mas o MetaHuman que vou usar nos passos daqui para a frente é na verdade um MetaHuman de altura média, dado que a altura baixa causa algumas incongruências em alguns passos. Depois foi só adicionar alguma roupa ao nosso MetaHuman, para ele não andar aí todo nu pelo nosso mundo e não ficar à rasca de frio. Escolhi uma roupa casual, que por agora vai ser a nossa vestimenta base. Dado ao nível básico de customização que o MetaHuman Creator permite, não fiz muito mais alterações nesta fase. Talvez no futuro faça um vídeo mais técnico sobre alterações mais profundas ao corpo, mas por agora estas alterações chegam bem. Depois disto, basta abrirmos o Unreal Engine, irmos até à Quixel Bridge, e fazer download do nosso MetaHuman. E aqui temos o nosso MetaHuman no mundo do nosso jogo. Mas é isto, ele aqui apenas está como uma estátua, não dá para controlá-lo ainda. Ok, então o nosso primeiro passo será criar e configurar os EK Rigs e o EK Retargeter. Ao importar um MetaHuman é criado um asset de EK Rig para o esqueleto do nosso MetaHuman. Portanto, no Content Browser basta pesquisar por EK e depois o nome do nosso MetaHuman. Já com a aba do EK do nosso MetaHuman aberto, temos que verificar se o Preview Match está com a malha esquelética de pré-visualização do corpo do nosso MetaHuman. Isto irá assegurar que o EK Rig exibe um modelo no visor para podermos ver as animações do nosso MetaHuman. Depois resta-nos apenas guardar e fechar o EK Rig do MetaHuman e depois temos que procurar o EK Rig do Mannequin. Portanto, basta apenas pesquisar por EK Mannequin ou algo do género. Depois podemos abrir o EK Rig apenas para confirmar se as Retarget Chains estão corretamente definidas, o que normalmente já vem de fábrica corretamente configurado. Depois temos que criar um EK Retargeter do Mannequin para o MetaHuman. Para isto podemos procurar no Content Browser por RTG UA4Mani UA5Mani. Basicamente é um retargeter que faz o mapeamento do esqueleto do Mannequin de Unreal Engine 4 para o Mannequin da Unreal Engine 5. E em vez de criar do zero podemos apenas duplicá-lo e mudar o nome para RTG Mannequin MetaHuman. Depois temos de abrir o asset do RTG que acabamos de duplicar e na janela do Retargeter temos dois painéis de preview, um de Source e um de Target. Eu no painel de preview do Source alterei do Mannequin da Unreal Engine 4 para o Mannequin da Unreal Engine 5 e no painel de Target alterei para o EK Rig do nosso MetaHuman e também verifiquei se a Target Preview Match era a mesma que nós pusemos no EK Rig do MetaHuman. O EK Retargeter usa Retarget Chains definidas nos EK Rigs em vez de mapear os ossos individualmente. Como os EK Rigs do Mannequin e do MetaHuman usam nomes de cadeias equivalentes, o mapeamento será automático. Mas podemos na mesma verificar no painel Chain Mapping se cada cadeia de origem está atribuída a uma cadeia de destino correspondente. Como podemos ver, há algumas chains que estão a none, mas talvez por serem do Targeted para o Source, não criaram nenhum problema nos próximos passos.
No separador Asset Browser podemos ver a lista de animações disponíveis do Mannequin de origem. Ao dar duplo clique em alguma animação podemos ver ambos a realizar a animação. Mas como podemos ver, as animações não estão perfeitas. Para solucionar isto, basta alterar o Current Retarget Pose do target de Many Retarget Pose para Default Pose. Isto deve-se a termos copiado o RTG entre os mannequins. Não sei se por defeito ou por ter andado a mexer ou não devia, o MetaHuman não coloca completamente o pé no chão. Para resolver isso, basta selecionar os bones de cada pé e passar a o Blend to Source. Assim sendo, agora passamos para criar um Animation Blueprint para o nosso MetaHuman. O Animation Blueprint é o que nos permite controlar o estado da nossa personagem. Está em idle, a correr, a saltar, etc. E em vez de criarmos um Animation Blueprint do zero, podemos dar retarget das animações do Mannequin para o nosso MetaHuman. Fazemos isso encontrando no Content Browser o ABP Mani ou ABP Queen e clicando nele com o botão direito do rato e depois em Retarget Animations. Na janela que abre temos de escolher o EK Retargeter que criámos há pouco e verificar se as meshes estão corretamente definidas. Depois temos de apenas selecionar o ABP do Mannequin e clicar em Export Animations. Depois basta escolher a pasta destino, que no meu caso é Animations dentro da pasta de MetaHumans. E assim ficamos com o Animation Blueprint para o nosso personagem, junto com todas as animações que vieram do Mannequin. Por alguma razão, como vocês conseguem ver, a animação de landing do salto ficou desformatada. Para tentar resolver o problema, alterei o Additive Anim Type de Local Space para No Additive, que pareceu que resolveu o problema, mas não, como iremos ver mais à frente. E por fim, o que fiz mais foi alterar o nome do ABP para o nome do meu MetaHuman. Passemos então agora a configurar a blueprint do MetaHuman. Para tornar um character jogável, temos de configurar a blueprint de personagem para o MetaHuman. Mas para aproveitar a lógica já feita pela Unreal, vamos integrar esses componentes num blueprint baseado no Third Person Character. Como repararam, já tenho aqui um blueprint que apenas serviu para testes, não é relevante. Portanto, o nosso primeiro passo é duplicar o blueprint de terceira pessoa. Isto cria uma cópia do personagem padrão, que já inclui componentes essenciais como a cápsula de colisão, câmara e lógica básica de input e movimentação. Ao importar o MetaHuman, ele já vem com uma blueprint que contém a mesh corporal, facial, os cabelos e os componentes de controle. Portanto, o que temos de fazer primeiro é passar o Skeletal Mesh da blueprint original, que é o componente do body, para a blueprint que copiámos há bocado. Depois temos de copiar os vários componentes de malha separados da blueprint original, que são os pés, as pernas, o torso e a face. E copiamos a nova blueprint do nosso MetaHuman. Eles vão ficar sem pai definido, portanto temos de arrastar cada componente de forma a ficar com a mesma hierarquia lógica do blueprint original. Depois temos de dar reset ao location e rotation de cada componente, de forma a ficar posicionado corretamente relativamente ao corpo. Depois temos de verificar no componente Mesh se o Animation Mode está a Use Animation Blueprint e selecionar o ABP que criámos há bocado para o Anim Class. Agora vamos até o Event Graph da Blueprint do MetaHuman original e copiamos a função Enable Master Pose para a nova blueprint da nossa personagem. Na função Enable Master Pose, temos agora de procurar um nó chamado Set Leader Pose Component e alterar o New Leader Bone Component de Body para o componente Mesh da nossa personagem. Por fim, no Construction Script, chamamos o Set Leader Pose Component para cada componente de malha extra. Depois resta-nos apenas compilar e gravar a blueprint.
Para finalizar, de volta ao Animation Blueprint, vamos até o Anim Graph e vamos apagar o Control Rig e ligar diretamente o Slot Default Slot ao Output Pose. Isto irá libertar a animação das pernas para que elas não fiquem presas na posição original. Passemos então agora à integração do nosso personagem no projeto Third Person. Vamos então primeiro procurar a blueprint do Game Mode do Third Person. Depois vamos alterar a propriedade Default Pawn Class para a blueprint da nossa personagem. Depois basta apenas compilar e salvar. Dada a dimensão do manequim ser semelhante ao do nosso MetaHuman, a cápsula de colisão não precisa de muitas alterações. Mas ainda assim, decidi abrir o blueprint da nossa personagem e alterar a altura da cápsula de colisão de 90 para 88, para os pés não parecerem estar a flutuar. Agora sim podemos jogar com o nosso MetaHuman livremente. Mas ainda não está 100% operacional como podemos ver. Ainda não está completamente resolvido o problema do landing do salto. Para resolver completamente o problema, vamos abrir a animação de landing. Vamos passar o Additive Anim Type para Local Space e o Base Pose Type para Frame from this Animation. Basicamente temos de repor as opções para as que estavam inicialmente. Isto resolve o problema por alguma razão. E agora sim, temos o nosso MetaHuman perfeitamente jogável. Por fim, vamos agora passar à correção da sincronização de LODs dos Groom Assets. Como vocês puderem ver no último clipe, os Groom Assets, ou seja, o cabelo, bigode, etc., não estavam bem configurados. Para isso, temos que voltar à blueprint do MetaHuman original e copiar o LOD Sync para a nossa blueprint da personagem. Como podemos ver aqui, o LOD Sync apenas carrega os LODs 1, 3, 5 e 7 dos Groom Assets. Ok, eu vou ser sincero, desta vez apenas estas alterações foram suficientes para meter isto a funcionar corretamente. Mas nem sempre que eu testei, tive o mesmo resultado. Cheguei à conclusão que isto depende da cache dos card meshes dos Groom Assets. E se este problema vos for persistente, vocês têm duas formas de resolver. A primeira solução é abrirem a blueprint e no LOD Sync mudarem o valor da Force LOD de -1 para o nível de LOD à vossa escolha. No meu caso, eu experimentei com o 1. Isto vai forçar a nossa personagem a estar constantemente no LOD 1 e, embora pareça funcional e muito mais bonito, é uma escolha bastante pesada para o nosso jogo. Para a segunda solução, basta abrir novamente a blueprint e procurar pela mesh de cada Groom Asset. Já no Groom Asset podemos observar que o LOD 3 utiliza cards. No caso de não aparecer nada quando se altera para o LOD 3, quer dizer que as caixas foram mal carregadas. Uma forma de corrigir isto é alterando o tipo de geometria da LOD 3 de cards para strands. Embora esta solução seja muito mais leve que a solução 1, dado que utiliza muito menos polígonos e a transição automática entre LODs ainda está ativa, continua ainda a ser um pouco mais pesada que os cards, como é lógico. E pronto, malta, foi o vídeo de hoje. Já ficamos com uma personagem completamente jogável, o que é incrível. Já não tenho mais nada para vos dizer, portanto, malta, espero que tenham tido mais um vídeo. Eu sou o vosso Cup, vemos no próximo. E nunca confundam obra-prima de mestres com a prima de mestre de obras. Fiquem bem! I'm about to go off.